Livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, abençoa, Pai, esta palavra aos nossos corações e que o Senhor fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido diante dos olhos de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso viver as promessas de Deus. Josué 1, de 1 a 6. Deus falou a Moisés, no Êxodo 3, versículos 7 a 8, diz: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Deuteronômio 11, 24 a 25. A promessa é esta: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vossa. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. A possessão das 12 tribos na região de Canaã. Tribo de Azer, Naftali, Zebulon, Isacar, Manassés, Dan, Efraim, Gade, Ruben, Benjamim, Judá e Simeão. Para vivermos as promessas de Deus, é preciso exercitar a fé. O exemplo que temos é os 12 espias enviados por Moisés à terra de Canaã. Livro do Números, capítulo 13, de 1 a 2, dos versículos 25 a 32, diz: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã,
que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números capítulo 14, de 1 a 12. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. Dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Para vivermos as promessas de Deus, é preciso vencer os obstáculos. Os obstáculos registrados em Números 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Primeiro obstáculo, povo poderoso. Segundo obstáculo, cidades grandes e fortificadas. Terceiro obstáculo, os gigantes. Números 13, 31 a 33. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Para vivermos as promessas de Deus, é preciso confiar no autor das promessas. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 14, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Disse Jesus aos seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido diante dos olhos de Deus? Segundo lugar, não se desviar da palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É preciso que nós obedeçamos a palavra de Deus. A desobediência leva as práticas da carne, as práticas carnais, o mundo e o diabo. Seja para a direita, seja para a esquerda. Estes caminhos são tortuosos e precisamos obedecer. Josué capítulo 1, versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: ser forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Bênçãos decorrentes da desobediência, ou melhor, da obediência à palavra do Senhor.
Deuteronômio 11, 8 a 9, versículos 13 a 15, 22 a 25. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, se amar o Senhor, o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para que os guardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. O Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Josué capítulo 23, de 1 a 3, versículos 5, 6, 9 a 10 e o versículo 14. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido diante dos olhos de Deus? Terceiro lugar, meditar, pregar e obedecer a palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8.
Na Nova Versão Internacional diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8, nova tradução da linguagem de hoje. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Ler e meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. É preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. É preciso administrar bem o tempo. É necessário desenvolver a leitura e meditação na palavra de Deus como estilo de vida. Portanto, devemos pregar a palavra do Senhor, porque pregar a palavra ensina, pregar a palavra repreende, pregar a palavra corrige, pregar as Escrituras educa na justiça de Deus, pregar as Escrituras aperfeiçoa, pregar as Escrituras edifica, e pregar a palavra do Senhor anuncia ao pecador o caminho da salvação. Atitudes a serem tomadas: ler e meditar, pregar a palavra do Senhor e obedecer às Escrituras. Recordando a mensagem: o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido diante dos olhos de Deus? Primeiro, eu preciso viver as promessas de Deus. Segundo, não se desviar da palavra do Senhor. Terceiro, meditar, pregar e obedecer a palavra de Deus. Considerações finais. Para sermos bem-sucedidos nesta vida aos olhos de Deus, Jesus Cristo deve ser o nosso Senhor e Salvador pessoal. Todas as promessas feitas por Deus cumprir-se-ão, pois quem fez a promessa é fiel. Muitos caminhos tentarão nos desviar da palavra do Senhor. No entanto, se estivermos comprometidos com Deus, firmes na sua palavra e em sua obra, então o Senhor fará que sejamos bem-sucedidos no que realizarmos. O discípulo de Jesus deve adotar um estilo de vida cristã em que a meditação na palavra de Deus, que é a vida devocional, e pregação da palavra do Senhor, fluem de forma natural e prazerosa durante os dias de nossa vida, durante os dias de nossa existência nesta terra. Que possamos lutar diariamente, vivendo as promessas de Deus, não se desviando da palavra do Senhor e sempre meditando, pregando e obedecendo ao Senhor através da sua palavra, para que sejamos bem-sucedidos diante dos olhos de Deus em tudo o que viermos a realizar. Que Deus abençoe a todos. Amém.